Você quer descobrir os segredos de José e o porquê que Deus revelou os sonhos dele para José? Então fique comigo até o final. Se você ainda não me segue, me siga para ouvir a palavra de Deus, curta, comente. É tudo de graça. Você só vai estar ajudando o meu ministério. Aqui em Gênesis 37 fala, né, dos sonhos de José. E no início dessa história, Deus nos conta que José ele tinha um relacionamento íntimo com o pai dele. Ele se assentava à mesa com o pai dele para entender a história dele, entender sobre os princípios bíblicos, sobre as promessas que Deus tinha derramado na vida de Jacó e dos seus antepassados e sobre as bênçãos que Deus ainda tinha prometido para a próxima geração. Então, José ele era diferente por isso. O primeiro ponto é esse. Ele se assentava à mesa com Jacó, seu pai. Então ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento. Jacó ensinou sobre os princípios bíblicos, assim como o seu pai também, na sua juventude, se assentava com sua mãe para entender sobre a história deles, sobre Deus. Então ele entendia. Por isso que Jacó soube a importância da primogenitura e por isso que Esaú acabou perdendo esse direito, porque ele trocou por um prato de lentilhas, mas Jacó ele tinha esse conhecimento. Então José pôde descobrir esse segredo, que é a intimidade, o relacionamento e a importância de seguir, né, a Deus. Porque quando nós seguimos os princípios bíblicos, quando nós entendemos a importância da primogenitura, a importância da obediência, da intimidade, da santidade, porque José ele era assim. Tanto é que quando ele ia trabalhar com seus irmãos, ele via as más condutas dos seus irmãos. Seus irmãos eram como Esaú. É, andava ali na carne, eles estavam muito presos ali à velha natureza. Mas José, ele pôde renovar a mente. Assim como está escrito, né, ali em Romanos, para nós não conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. José, ele viveu naquela época, mas ele tinha uma mente muito renovada, né? É como se ele vivesse nos dias atuais. Era um jovem muito sábio, de muita sabedoria de Deus. Então, por isso que seu pai Jacó presenteou com a túnica. Não é só pelo fato de estar escrito na palavra de Deus do favoritismo. O Espírito Santo me falou que é por conta disso, por conta do relacionamento que ele tinha com seu pai, por conta da obediência, por conta dele entender a importância de seguir a Deus. Porque Jacó teve um relacionamento com Deus de intimidade, um relacionamento face a face. O que significa face a face no original? É intimidade, não significa que viu Deus, né, o rosto de Deus, não. Significa que Jacó, ele tinha esse relacionamento. Então, Jacó, ele passou tudo isso para José. Então, José achou graça aos olhos do pai Jacó e também achou graça aos olhos de Deus. Então Deus usou a vida de seu pai para presentear com a túnica colorida. E as cores, né, representam muitas coisas e pode representar alegria, paz, bonança, representa também o processo que José ia passar, porque é necessário passarmos pelo processo. E para você ver que por conta dessa intimidade que ele tinha com o pai dele, da obediência, da renúncia, da santidade que ele tinha, os irmãos dele se afastavam dele. Então isso acontece também nos dias de hoje. Quando Deus ele quer usar uma pessoa, né? Quando Deus escolhe alguém, ele separa, assim como separou, né, José, né? Tirou ali os irmãos dele do caminho de José. José provavelmente na hora eu imagino que não entendeu, né? Porque é muito complicado, né? Você ter seus irmãos, você querer conversar com seus irmãos, mas por conta de você ser uma pessoa diferente, uma pessoa que tem intimidade com Deus e seus irmãos se afastar de você, não é fácil.
Não é fácil. Ser escolhido, o escolhido não tem escolha. Então, José, ele não teve essa escolha porque ele escolheu a Deus. Eu fico pensando assim, sabe? Eu imagino na história ele se assentando com seu pai Jacó e Jacó contando todos os segredos, aquele segredo que ele teve quando sonhou, né, com a escada, com o anjo subindo e descendo, e de ter aquele encontro com Deus, né? Então eu imagino que José, quando tinha aquela conversa, ia pro secreto dele, pro quarto dele falar com Deus. Então por isso que Deus revelou o segredo dele, revelou os sonhos que tinha para José. José, ele passou a sonhar os sonhos de Deus, porque ele sabia que Deus ele tinha promessas. Então, por isso que Deus compartilhou esse segredo para ele, que ele iria ser governador. Talvez na hora ele não entendeu o que significava. Uma outra coisa, o segundo ponto, quer dizer, o terceiro ponto, né? É que ele era uma pessoa pura, um jovem puro. Tanto é que ele contou ali os sonhos, né, pros irmãos, pros pais ali na inocência, né, achando que eles iam talvez ajudar, né, com um significado, mas não. Fizeram eles ficar com mais raiva ainda, né, os irmãos ficar com mais raiva, mas tudo aquilo cooperou, né, pro propósito que Deus tinha na vida de José. Então José ele era separado. Assim acontece nos dias de hoje. Quando Deus escolhe alguém, ele separa, ele tira pessoas que vai atrapalhar, né, o propósito que Deus tem naquela vida. O propósito que Deus tem, o projeto, os sonhos, entendeu? Então é necessário passar pelo processo, é necessário você ser uma pessoa separada. Se você deseja isso também, se você tá buscando ter intimidade com Deus, ele também vai revelar os sonhos que ele tem, né, para sua vida, assim como revelou, né, os sonhos para José. Então, José acabou passando aí pelo processo, né, de aprendizagem. Então, na próxima série, eu vou estar explicando, né, sobre a parte de que ele foi vendido pelos irmãos. Mas hoje, para nossa reflexão, fica que um dos segredos, né, que Deus revelou para José foi ter intimidade, relacionamento, santidade e pureza, né? Então, esses são os pontos, porque a palavra de Deus mesmo fala, né, que nós temos que ser perfeito como Deus é, nós temos que procurar andar em santidade, temos que procurar essa transformação, nós temos que parecer com Cristo. Nós estamos aqui nessa caminhada com Cristo para ser transformado, para ter uma vida transformada, para termos a mente de Cristo, entende? E por quê? Porque quando, né, Jesus vier nos buscar, nós venhamos estar mais parecido com Cristo. Porque é isso, esse é o nosso papel como cristão. Mas é isso. Esses são os segredos, né, de José e o porquê que Deus revelou os sonhos que tinha para ele. Amém? Que Deus te abençoe.